Estamos de volta aqui mais uma vez e hoje eu vou contar uma série de lendas, né? Lendas urbanas, muitas do Recife, entendeu? Eu gosto muito assim de lendas nordestinas, não só nordestinas, mas no geral, mas mais as nordestinas. E vou tentar contar todas as que eu achei aqui. E vamos lá. A primeira vai ser a menina sem nome. Essa lenda é relacionada a uma menina que ela foi violada e morta em uma praia do Recife. Segundo a história, a menina foi encontrada por um pescador. A sua idade nunca foi descoberta. Apesar da mídia divulgar o caso, nenhum familiar, nenhum parente nunca apareceu para reconhecer o corpo da garota. A menina foi sepultada como indigente, numa cova comum, em 22 de junho de 1970. A menina só foi enterrada porque uma funerária se sensibilizou com o caso, né? E decidiram então fazer o enterro da menina. E quanto a essa questão que a menina foi violentada e tal, tem até um documentário falando sobre isso, que a menina foi encontrada morta e tal, mas ela não estava de fato violentada. E 2 anos depois, a menina foi desenterrada e o corpo dela ainda estava intacto ainda, que fez a garotinha ser considerada pela Igreja Católica, né? A Igreja Católica Popular. Não a Igreja Católica, a Santa Igreja mesmo, mas a Igreja Católica Popular local. Ser considerado como uma santa. Muitos populares iam e ainda vão ao túmulo dela em busca de milagres, fazer promessas. Na capital de Pernambuco, ela já é considerada uma santa mesmo. Assim, muitos pedidos assim que foram feitos para a menina e foram atendidos, né? E milagres da parte dizem que a menina, como toda história, tem a parte dos milagres e tem a parte sinistra também. Milagres da parte, a menina sem nome vive assombrando quem passa de carro à noite do Recife. Ela passa no meio da rua e os carros acabam sofrendo acidentes por tentar desviar da menina que está no meio da rua. Entendeu? Por isso, se vê uma menininha no meio da rua, deixa quieto. A criança, que tinha entre 9 e 11 anos, foi assassinada por asfixia. O corpo achado na Praia do Pina, zona sul do Recife. Inicialmente, havia a suspeita de que ela tinha sofrido violência sexual e sua morte provocada por afogamento. Mas uma perícia feita no corpo da garota descartou essas possibilidades. Ela foi enterrada como indigente. A menina sem nome foi encontrada morta em junho de 1970 e desde então o mistério continua. Qual a identidade da garota? Apesar disso, muitas homenagens são depositadas no túmulo da criança. Brinquedos, placas com graças alcançadas, pois o local se tornou ponto de peregrinação de fiéis. A lenda que aconteceu em Minas Gerais conta que o zelador e sacristão João Leite, que tomava conta da pequena igreja que ficava ao lado de um cemitério, estava deitado na cama já na madrugada, quando ouviu um ruído na capela. Ele levantou da cama e decidiu-se até a igreja, onde avistou uma claridade anormal. Chegando na capela, ele ouviu vozes estranhas cantando: Deus nos salve. Meu pai do céu, vai-te embora. E o local repleto de fiéis, rezando junto com o padre, que estava numa
rezando junto com o padre, que estava com a nuca pelada, lisa e branca. Na época, os padres rezavam a missa de costas para os fiéis, e toda a cerimônia era em latim. Tem até uma teoria da conspiração sobre isso. Os fiéis que enchiam o local estavam vestidos de roupas pretas. O padre ficou assustado com o que estava vendo, quando reparou que os fiéis eram esqueletos que rezavam e entoavam cânticos. Carroça sem cavalo. Mula sem cabeça, carroça sem cavalo. Carroça sem cavalo. Conta-se que em noites frias de inverno descia um forte nevoeiro trazido pelo mar, e nessa noite ouvia-se muitos barulhos estranhos. Os moradores da cidade de São Francisco, que é a cidade mais antiga de Santa Catarina, eram acordados de madrugada com esse barulho perturbador. Ao abrirem a janela de casa, os moradores se assustavam com a cena. Viam a carroça andando sem cavalo e sem ninguém puxando, andava sozinha. Na carroça havia objetos barulhentos, como panelas, bules, inclusive alguns objetos amarrados ao lado da carroça. O medo dominou a pequena cidade. A lenda ainda diz que o carroceiro foi morto por coices de cavalo, por maltratar o animal. Às noites de manifestação da assombração, a carroça aparecia de um nevoeiro, assustava a população e de um tempo voltava a desaparecer novamente. Perna cabeluda. A lenda do perna cabeluda surgiu em Recife, na década de 70, quando foi achada uma perna humana cabeluda boiando em um rio, no rio Capibaribe. A história diz que a perna, mal assombrada, corria atrás de pessoas nas ruas da capital pernambucana. Tudo, criatura assustadora, rondava e aterrorizava os desavisados que passavam a noite em lugares ermos e ruas desertas do Recife. Segundo a lenda, quem teve o azar de encontrar a criatura pela rua, trata-se de uma perna cabeluda, coberta por pelos asquerosos, que parece ter vida própria e se desloca em pulos. Deve ser a perna que só se perdeu. A perna ainda costumava atingir as pessoas com poderosos chutes, golpes precisos que a maioria das vezes atingiam o traseiro das vítimas. Ainda era tarada ainda. Perna perdida do Saci que fazia karatê. No século XIX, um navio cheio de italianos. A Bruxa de Curitiba. No século XIX, um navio cheio de italianos atracou no... A Bruxa de Curitiba. No século XIX, um navio cheio de italianos atracou no rio... No século XIX, um navio cheio de italianos atracou em Paranaguá, no litoral do Paraná. A maioria dos imigrantes foi em Curitiba para trabalhar na lavoura. Assim, parte dos imigrantes montou um bairro chamado Santa Felicidade. Havia uma moça chamada Constantina e sua... No século XIX, um navio cheio de italianos atracou em Paranaguá, no litoral do Paraná. A maioria dos imigrantes foi em Curitiba para trabalhar na lavoura. Assim, parte dos imigrantes montou um bairro chamado Santa Felicidade. Havia uma moça chamada Constantina e sua mãe, Dona Lola. A mãe dela sempre falava para a filha: você precisa se preparar para a feitiçaria. Afinal, você é uma estrega. Bruxa em ascendência italiana.
Nunca se esqueça, ninguém nunca se torna uma estrega, pois isto precisa ser um dom de nascença. E este é seu destino, porque o castigo de uma estrega que nega o dom de ser moça de dia e se transformar em idosa à noite. É ser moça de dia e se transformar em idosa à noite. Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que a bruxa era coisa mal. Ela notava que era diferente das outras meninas, pois ela falava com os falecidos, tinha sonhos sobrenaturais, premonições e muita vontade de curar as pessoas. Mas quando a sua mãe convidava para ir ao cemitério para aprender rituais, a garota sempre torcia o nariz. Uma certa noite, Dona Lola levou a filha para o cemitério para arrancar defuntos dos túmulos. Constantina ficou tão assustada que ela saiu correndo e fugiu da casa. A menina andou tanto que ela foi parar num lugar que hoje é chamado de Campo Largo, localizado na região metropolitana de Curitiba. Numa floresta, ela encontrou uma casinha abandonada, onde ela descobriu ervas que curavam. Naquele lugar, ela socorreu uma idosa que havia quebrado o braço com chás e orações. Uma curandeira, né? A partir do fato, os moradores da região começaram a frequentar a casa de Constantina. Porém, sempre que alguém chegava à casa à noite, não via a presença da menina, mas sim uma idosa que sempre afirmava que a garotinha tinha saído. Mas as pessoas também notaram que quando procuravam Constantina de dia, a menina sempre estava lá, mas não havia rastros da idosa na casa. Um certo dia, por volta das 18 horas, certo dia por volta das 18 horas, um menino chamado Zé foi buscar ajuda de Constantina para sua mãe doente. Então ela colocou a cabeça na janela e viu a garotinha. Então ele colocou a cabeça na janela e viu a garotinha virar velha. O menino saiu correndo e, assustado, contou para todos. A sedutora da curva. A sedutora da curva. Um certo senhor estava indo para casa à tarde da noite, quando não tinha mais ônibus circulando na região. Ele tinha tomado umas a mais. Mesmo com a visão um pouco embaçada, ele conseguiu enxergar uma mulher na curva. Ela era linda, loira e muito atraente. A mulher se aproximou de um jeito e perguntou se ele tinha um cigarro. Já era para ele ter metido o pé e correr igual um desesperado. O homem disse que não, mas a conversa não parou por aí. Depois de uma longa conversa, pintou um clima de paquera e o desavisado senhor passou a mão na perna dela. Ele percebeu que era magra demais, na verdade só tinha osso. O homem olhou bem mais de perto o rosto e viu uma caveira. Desesperado, ele saiu correndo e só parou na porta de casa. Teresa Bicuda. Teresa Bicuda era uma moça que maltratava a mãe de todas as formas que podia. Colocava a idosa para mendigar na rua, batia nela e a humilhava. A maldade chegou ao extremo. Teresa colocou um freio de cavalo na boca da mãe, montou nela e saiu cavalgando. Em frente de todos que passavam na rua, a pobre mulher morreu, mas antes excomungou a filha desnaturada. Tem uma história parecida com isso também, lá no Ceará. No meio religioso e de extrema moralidade da antiga Vila de Jaraguá, Teresa Bicuda era uma aberração social. Descrente, nunca visitava uma igreja. Quando passava na frente de alguma, nunca frequentava uma igreja. Quando passava na frente de alguma, virava o rosto.
e praguejava baixinho. Trabalhava aos domingos para que o povo não visse que não respeita, para que o povo visse que não respeitava as tradições eclesiásticas. Um dia Teresa morreu. Ela foi enterrada na capelinha do Rosário, sem cerimônia preliminar. Nenhuma lágrima surgiu do olho de algum olho. Por 3 noites consecutivas, ao soar meia-noite, a população ouvia medrosa os gritos que soltava Teresa pedindo que retirassem o seu corpo de dentro da capelinha. À meia-noite em ponto, ela saiu do túmulo. Eita porra! Ela saiu do túmulo e percorria as ruas quietas da vila, gritando desesperadamente. Os moradores viam um imenso vulto branco correndo, deixando cair suas vestes sujas, línguas de fogo que enchiam o ar de cheiro desagradável de enxofre. O povo quis pôr um fim ao sofrimento. Eles exumaram Teresa bicuda e levaram o corpo já em vermes para a Serra de Jaraguá, em um lugar pedregoso, e a jogaram em forte cheiro de enxofre, encheu o ar. No local nunca mais nasceu nenhuma planta, mas também Teresa bicuda não aterrorizou mais com gritos os moradores da pacata população de Jaraguá. O túmulo da criança afogada em 1923 enche de água até hoje. Um fato curioso que chama a atenção até da população capixaba e o caso da criança de 5 meses que morreu afogada dentro de uma bacia. Em 1923, a lenda conta que o túmulo de Maria Gilda enche de água há mais de 90 anos. Mesmo em períodos longos de estiagem, o cemitério fica localizado em Santa Leopoldina. Maria Gilda nasceu em 4 de setembro de 1922 e morreu 5 meses depois, no dia 19 de janeiro de 1923. A avó Maria Zelinda, ao buscar uma toalha, teria deixado a criança sozinha em uma bacia. Quando voltou, Maria Gilda estava morta. A história da água permanente parece oca no túmulo de Maria Gilda. Chamou a atenção de muitas pessoas que consideravam o fato um milagre. Por muitos anos, caravanas foram feitas até Santa Leopoldina, com pessoas doentes em busca de cura.